Veremos nesse vídeo como evitar o esfriamento espiritual e o abandono da fé. Cristão que não produz frutos vai para o inferno. Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim, vamos juntos. poucosminutos.com.br. Como evitar o esfriamento espiritual e o abandono da fé? Parte 5. Lembra que falei que sair da igreja e abandonar a fé não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas é um processo em que a pessoa está ali cozinhando dentro dela e muitas vezes por anos, por muito tempo, então de repente a pessoa sai da igreja como se fosse uma atitude impensada, como se fosse do nada. Mas não é isso que acontece. Aquilo estava no coração dela já há bastante tempo. Mas como eu posso fazer para evitar esse esfriamento espiritual, para evitar que eu perca a minha fé e que as pessoas ao meu redor também abandonem a fé? Como é que eu posso fazer isso? Olha, eu sei que talvez possa até parecer um pouco repetitivo, mas eu falo isso muitas vezes aqui nos meus vídeos. Por quê? Porque eu sei que se você fizer esses 4 itens importantíssimos, você vai se manter firme na fé. Você precisa ler a Bíblia todos os dias. Eu não estou falando que você precisa ler 3 horas por dia. Se você ler 5 minutos por dia, fará grande diferença em sua vida. Inclusive, é por isso que o nome do canal é Poucos Minutos. Porque se você dedicar pouquíssimos minutos a se relacionar com Deus, a transformação ela é gigantesca. Imagina se você se relacionar com Deus por bastante tempo. Mas é o que eu falo sempre, precisamos começar aos poucos, para a gente conseguir chegar exatamente onde queremos. Você precisa louvar a Deus todos os dias. Enquanto, por exemplo, você vai para o trabalho, coloca um louvor ali no seu carro, no seu celular, enquanto você se prepara para ir trabalhar. Tenha uma estratégia, uma rotina para que você louve a Deus todos os dias. Se você não entende exatamente como o louvor pode transformar a sua vida, assista ao vídeo que fala sobre é pecado ouvir música do mundo ou música secular? Nele eu falo exatamente como o louvor pode transformar e libertar as nossas vidas. Aliás, o louvor nada mais é do que a palavra de Deus cantada. Então, quando você está louvando, você realmente está enchendo o seu coração da palavra de Deus. Nós precisamos orar todos os dias, se colocar diante de Deus e clamar a Deus. Colocar as nossas dificuldades, os nossos desejos, os nossos sonhos. Não é errado você pedir a Deus uma bênção, como eu falei lá no começo. Por exemplo, um carro ou uma casa. Não tem problema nenhum nisso. Mas é importante que isso não seja prioridade no seu relacionamento com Deus. Você também precisa orar agradecendo a Deus. Então você precisa pedir para que Ele se relacione com você. E você tem que ter realmente o desejo de se relacionar com Deus. É claro que você também precisa frequentar uma igreja que realmente ensine a palavra de Deus. Eu não disse uma igreja perfeita, mas uma igreja que te ensine a palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida sobre se realmente você precisa estar presente numa igreja, assista ao vídeo Preciso ir à igreja para ser cristão e ser salvo? Nele você entenderá claramente como fazer parte de uma igreja pode transformar a sua vida em uma grande bênção. Pois bem, a melhor maneira que eu conheço para que você não se esfrie espiritualmente é se achegar a Deus cada vez mais. É você orar todos os dias, louvar a Deus todos os dias, ler a Bíblia e participar de uma igreja que te ajude a se achegar mais a Deus. Fazendo isso, certamente o Espírito Santo estará próximo de você e você começará a permitir que Ele guie a sua vida. Você será cheio do Espírito Santo e agirá conforme Deus tem as bênçãos para a tua vida. Quando fazemos isso, nós permanecemos em Deus e Ele permanece em nós. Deus nos enche de tal maneira que é inevitável falarmos de Cristo para as outras pessoas aonde estivermos. Quando fazemos isso, quando falamos para os outros sobre Cristo, estamos realmente falando para nós mesmos, produzindo os frutos na vida das pessoas e reafirmando os frutos de Deus em nossa própria vida. Isso nos firma na fé e nos livra de desviarmos do caminho da salvação. Tudo isso tem muito a ver com produzir frutos para Deus. Vamos ver o que fala no capítulo 15 de João, do versículo 1 ao 3. Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem ainda mais uva. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. O versículo diz que, embora alguns estejam em Cristo, por não produzir frutos, o Pai, que é o lavrador, os corta. E por que isso acontece?
porque nós nascemos para produzir frutos. Sim, em tudo que fizermos, precisamos produzir frutos. Em nosso trabalho, na família, na escola, na igreja, nos passeios, aonde estivermos, precisamos produzir frutos para o reino de Deus. Quando você, como cristão, cuida bem dos seus filhos crescerão e olharão para você e terão uma grande certeza: o meu pai é uma grande bênção porque ele é cristão. Quando você cuida bem da sua esposa ou do seu esposo, você está dando um bom testemunho sobre aquilo que é a palavra de Deus e sobre aquilo que ela faz na vida de uma pessoa. E certamente essa pessoa verá e as pessoas que estão ao seu redor também verão como você se relaciona com seus filhos, com seu cônjuge. Isso é um fruto para o reino de Deus. Sabe qual é o grande problema? Algumas vezes o fruto de alguns cristãos não são bons, são ruins. As pessoas olham para os cristãos e falam assim: se isso é ser cristão, tô fora. Não é isso que eu quero para a minha vida. Quando nós produzimos bons frutos, quando nós ajudamos uma pessoa no nosso trabalho, quando nós damos um bom testemunho em nosso emprego, quando nós fazemos uma boa ação, nós damos um bom testemunho, onde trabalhamos, na escola, onde praticamos esporte, no meio da nossa família, onde moramos, nós estamos a todo momento produzindo frutos. Só que esses frutos podem ser bons ou ruins. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo prático sobre o que é produzir um fruto ruim. Mas quando é que nós conseguimos produzir bons frutos? Quando nós estamos ligados na videira que é Jesus Cristo. Espera aí. Para que eu produza bons frutos, eu preciso ser um padre, um pastor, um bispo, um líder religioso ou alguma coisa do tipo? Não. Mas você precisa se encher de Deus. E aí automaticamente você mostrará Deus às outras pessoas através das suas palavras e das suas atitudes. Não quer dizer que você tem que sair por aí pregando aos quatro cantos do mundo, mas quer dizer que você precisa viver o evangelho na prática, todos os dias. Porque quando você faz isso, você estará produzindo frutos na vida das pessoas ao seu redor e também você estará dando carinho, amizade, amor e estará vivendo em santidade também. O seu comportamento leva as outras pessoas a quererem conhecer a Cristo. Se você foi abençoado de alguma forma por essa mensagem, curta, compartilhe e comente. Não custa nada. E você ainda ajuda outras pessoas a conhecerem mais sobre a Bíblia. Além, é claro, de ajudar o nosso canal a crescer. Caso você tenha alguma dúvida sobre algum assunto ou gostaria de sugerir um tema para os nossos vídeos, deixe aqui nos comentários. Será um grande prazer ajudá-lo. Infelizmente, alguns cristãos não produzem bons frutos porque não estão ligados a Cristo. Olha como isso é sério. Eles vão à igreja, se vestem muitas vezes como crentes, se dizem cristãos, mas não estão realmente ligados a Cristo. Como isso pode acontecer? Se você não se relacionar realmente com a palavra, se você não lê a Bíblia, se você não busca colocar em prática aquilo que a Bíblia ensina, você fala, mas não faz. Você não produz fruto. E olha só o que diz o versículo. João capítulo 15, versículo 9 ao 11. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria seja completa em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, ser cristão de verdade não é ir na igreja como se fosse um clube de final de semana, um lugar legal para passear e rever os velhos amigos. É obedecer, e obedecer é fazer a vontade do outro. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nós como cristãos não fazemos aquilo que queremos, mas fazemos aquilo que a palavra quer, aquilo que Deus manda que façamos. Vou te dar um exemplo. Você está no trânsito e leva aquela fechada. Você já está bravo porque está atrasado, cheio de problema para resolver e a tua vontade é acertar o carro do outro. É parar, xingar, bater e brigar. E aí, o que você faz? Você não faz nada disso. Porque essa é a tua vontade, mas não é a vontade de Deus. Não é o exemplo que Deus quer que você dê como cristão. Entenda, muitas vezes precisamos deixar de lado aquilo que é a nossa vontade. Muitas vezes essa vontade momentânea nos leva a ir contra aquilo que Deus quer. Então precisamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Isso é colocar em prática aquilo que Deus quer. Se você buscar cada dia mais se relacionar com Deus, conhecendo o Deus da Bíblia e colocando em prática aquilo que ela te ensina, você nunca esfriará espiritualmente.
Coloque isso em prática e tenha certeza que você estará garantido com uma vida espiritual forte e entrará no céu, nas bênçãos que Deus guardou para você e para a sua família. Veremos nos próximos vídeos. Cristão que não produz frutos vai para o inferno. Conhece alguém que tem dificuldades em ler a Bíblia? Compartilhe. Talvez podemos ajudar. poucosminutos.com.br